Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre renda variável. Isso mesmo, eu tô entrando nesse mundo dos investimentos para conversar com vocês. Não é algo que eu tenho tanto conhecimento, mas eu faço parte da lista de influenciadores que recebe conteúdos exclusivos do C6 Bank, e o C6 Bank tem me mandado um conteúdo muito interessante falando sobre investimentos. Então eu sigo um roteiro com informações bem corretas para falar sobre o assunto, tá? Então, mesmo não tendo tanto conhecimento, eu acho que é um assunto importante da gente conversar também, né? Porque eu sei que é algo que muitas pessoas têm dúvidas, e nesses vídeos eu tô sempre explicando para vocês como é que faz para investir ali no C6 também. Então, apesar de ser muito simples, né, porque é uma plataforma muito, como é que eu posso dizer, autodidática ali, mas mesmo assim eu sempre acabo comentando também. Já teve vídeo aqui no canal falando sobre renda fixa e previdência privada, então hoje a gente vai falar sobre a renda variável, que embora tenham riscos maiores do que a renda fixa, os seus rendimentos podem ser muito maiores. Muitos investidores falam que não é legal colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, independente do seu perfil de investidor, eu acho que é legal você ter rendimentos em renda fixa e também em renda variável. Então, não é legal colocar todos os ovos numa mesma cesta. É o que dizem, gente, é o que dizem. Eu ainda preciso estudar mais sobre investimentos, inclusive para trazer esse conteúdo para vocês, porque eu acho bem interessante, tá? As principais qualidades dos investimentos em renda variável aparecem no longo prazo. Então, geralmente é um investimento que vai demorar um pouquinho mais para ter retorno do que, por exemplo, o investimento de renda fixa, tá? Eles são classificados em dois, como eu já falei para vocês, que é o renda fixa e o renda variável. Óbvio que os dois, eles têm as suas vantagens e desvantagens também, os seus riscos, né? Mas assim, eu vou dando uma olhadinha no roteiro para falar bem certinho para vocês, tá, pessoal? Na renda fixa, a taxa de retorno, ela é definida no momento da contratação, e ela sempre está atrelada a um indexador, que pode ser, por exemplo, a Selic, que é a taxa básica ali de juros, ou o CDI, que é a taxa média de juros usados nos empréstimos de curtíssimo prazo entre os bancos. Caderneta de poupança, CDB, Tesouro Direto, são exemplos de renda fixa, tá? Cujos os retornos são mais estáveis e também previsíveis. Já na renda variável, não há uma definição prévia da taxa de retorno, então por isso acaba sendo um investimento com um risco maior, tá? Esse rendimento ele pode variar de acordo com as condições do mercado, então realmente pode ser um pouquinho mais arriscado, tá? De alguns anos para cá, inclusive tem aqui os valores, a taxa básica de juros no Brasil, ela teve uma queda bem expressiva, por isso que muitas pessoas orientam a não usar a poupança. Hoje a gente tem outros rendimentos que acabam sendo melhores, né? Olha só, de 14,15% ao ano em julho de 2015, a Selic caiu para 1,90% ao ano em agosto de 2020. Então, assim, realmente teve uma queda bem expressiva, né? E com isso, a rentabilidade ali em investimentos de renda fixa também acabaram diminuindo, e muitas pessoas acabaram buscando, então, investimentos em renda variável. Já em 2021, devido à alta da inflação, a Selic chegou a 4,25% em junho e estima-se que pode chegar a 7,5% até o final do ano, segundo alguns economistas, tá? Com a elevação desses juros, a tendência
é as pessoas ali buscarem os investimentos, que não irem atrás ali de outros investimentos que não sejam os tradicionais, como fala o próprio educador do C6 Bank nesse texto, tá? Eles orientam também, como eu já falei para vocês, não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, é inteligente utilizar os dois, porque eles acabam sendo complementares, tá? Os dois tipos de investimentos, eles acabam cabendo na carteira de qualquer pessoa, tá? Vou falar um pouquinho sobre os investimentos em renda variável que estão disponíveis no C6 Bank, tá? Ações. Esse é um dos mais populares e conhecidos investimentos em renda variável, porque é como se você comprasse uma parte de uma empresa. Você compra uma ação, você meio que vira sócio daquela empresa. Então você tem direito a uma parte proporcional dos lucros, mas também dos seus prejuízos, né? Então as empresas, elas vendem ações para captar recursos, e essas são empresas de capital aberto. No Brasil, elas negociam então as suas ações na Bolsa de Valores, tá? Nos últimos anos, com a redução da taxa de juros, o investimento em ações no país aumentou bastante. No fim de 2020, só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas físicas cadastradas na Bolsa de Valores chegou a 3,3 milhões, ou seja, houve um crescimento de 92% em relação ao ano anterior, tá? Os preços das ações de uma empresa, elas oscilam de acordo com diversos fatores, né, que pode variar de acordo com a procura desses títulos, né, como anúncio, por exemplo, de lucro ou prejuízo também, tá? É realmente um investimento, eu não vou falar tudo que tem aqui para vocês para não ficar muito extenso, tá? Mas assim, eu tô falando de forma básica. Independente desse vídeo, se você for uma pessoa que está interessada em investir, é muito importante que você pesquise bastante antes, que você estude de forma aprofundada sobre o assunto, para que você não cometa erros, né? Não que a gente não possa cometer erros, mas assim, para que você tenha mais confiança também nos seus investimentos, tá? Outra opção também são os BDRs, tá? Comprar ações no exterior parece algo fora de alcance. Então, os pequenos investidores passaram a contar com uma opção, que é comprar recibos de ações de empresas negociadas no exterior, como por exemplo a Bolsa de Nova York, a Bolsa Americana de Empresas de Tecnologia. Então, somente investidores qualificados tinham acesso a esses produtos, que eram aqueles com mais de 1 milhão para aplicar. Hoje já é possível também aplicar através da Bolsa de Valores, tá? Eles não são ações em si, mas são títulos que representam essas ações. Funciona assim, um banco ou corretora compra ações de uma empresa no exterior, bloqueia os papéis de um custodiante e lança os BDRs no Brasil. Dessa maneira, investidores têm acesso a títulos lastreados em ações de empresas globais, como por exemplo Amazon, Apple, Facebook, Tesla e até Microsoft também, tá? Tem também os ETFs, que também vem ganhando espaço ali na Bolsa de Valores, também é conhecido como fundo de índice. São fundos de investimento cuja principal característica é a composição da carteira, sempre atrelada a um índice de referência. São negociadas nas bolsas de valores como se fossem ações. Assim, seus preços oscilam conforme o desempenho dos papéis que compõem a sua carteira. Um exemplo que use como referência o Ibovespa, o índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. Nesse caso, o objetivo do gestor é replicar a composição e o desempenho do Ibovespa. Então, essa é um pouquinho mais complicada, eu até achei um pouquinho difícil de explicar para vocês, né? Mas, como em todo fundo de investimento, há cobrança de taxa de administração para remunerar os gestores responsáveis por definir quais papéis serão comprados ou vendidos, tá? Então, alguns têm essa questão de taxa de administração também. E temos também os FIIs.
o fundo de investimento imobiliário, para quem gosta de investir em imóveis, tá? Funciona como um condomínio de investidores, onde juntam seus recursos para a compra coletiva de ativos, nesse caso, no mercado imobiliário. Os recursos são utilizados na construção ou aquisição de imóveis que depois são locados ou arrendados, gerando uma renda recorrente aos cotistas. Também é interessante para pequenos investidores, pois possibilita a aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, que de outra forma seriam inacessíveis, tá? Como algo em torno de R$100. Consegue comprar uma cota de um fundo que é um proprietário de empreendimentos como edifícios comerciais, shoppings, enfim, gente, atualmente há mais de 300 fundos imobiliários com cotas negociadas na Bolsa de Valores, tá? No fim de 2020, cerca de 1,2 milhões de pessoas investiam nesses fundos. Como investir? Assim, no C6 Bank é possível investir em todos esses que eu comentei com vocês, tá? Os clientes contam com banco e corretora no mesmo aplicativo. Dá para fazer tudo sem sair. É só você acessar ali o aplicativo ali na questão de a plataforma ali de investimentos do C6 Bank, tá? E clicar em renda variável. Ali você vai encontrar todas as informações para montar então o seu portfólio. Em ações, por exemplo, como consultar o nome da ação, o último valor, a variação, para comprar ou vender, basta seguir as instruções que aparecem na tela. Tudo sem burocracia e sem complicação. Então assim, gente, é realmente muito intuitivo o próprio aplicativo, mas como eu já falei, é bem importante que vocês também estudem um pouquinho, conheçam um pouquinho sobre os investimentos, porque eu falei aqui de forma superficial e esse vídeo já tá ficando longo, mas então é bem importante que vocês realmente tenham interesse em conhecer um pouquinho mais para não cometer erros, como eu já falei para vocês. E basicamente é isso. Eu peço desculpas por ter que olhar o material, mas como eu já falei, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre o assunto, mas é isso, pessoal. Então, eu peço para que você compartilhe a sua opinião, seu relato, a sua dúvida nos comentários, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto também, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!